Hoje teve jogo contra o Aimoré, onde o Grêmio ganhou por 5-1. Os destaques da partida foram o Arezzo, que fez 2 gols, e, na minha opinião, o Alisson, que não fez gol, mas, para mim, fez uma boa partida. Foi um dos poucos destaques positivos da equipe. Mas, falando assim do score total, né? Os 5 gols foram marcados por, na ordem, Cristaldo, André Henrique, 2 do Arezzo e 1 do Luan Cândido. Gente, esses jogos treinos são importantes para dar ritmo de jogo, são importantes para a gente poder ver a equipe em campo, mas não nos enganemos também, né? A gente não pode achar que esse tipo de atividade vai também nos dar uma grande explanação sobre como está o time. Se eu fosse levar totalmente a sério o desempenho no jogo treino, estaria ferrado, porque o desempenho baixíssimo, apesar de ter feito 5 gols. Saiu atrás, inclusive, a Moré saiu na frente, né? E é complicado. Eu vou até falar a formação que entrou em campo, que isso acaba sendo sempre uma dúvida, né? Começou com o Thiago Volpe, Gustavo Martins lateral direito, Kahneman, Wagner Leonardo e o Lucas Esteves na esquerda. No meio de campo, Cuejar, Alex Santana, o Alisson, Cristaldo, Amuzu e lá na frente o André Henrique. Gente, antes de falar um pouquinho mais do jogo, eu quero falar da transmissão do jogo, porque é o seguinte: a transmissão do jogo, o próprio canal do Grêmio, né, Grêmio TV, fez uma transmissão do jogo, uma transmissão, gente, absurda. Eles gravaram o jogo com celular na beira do campo. Não tinha como fazer uma distinção muito clara entre os jogadores, ainda mais que como eles estavam com uniforme de treino, não de jogo, não tinha numeração, estavam todos de roupa comprida por causa do frio, muitos deles de touca, era difícil de identificar quem era quem. E ainda por cima, eles gravaram, eles não estavam nem no meio do gramado, eles estavam do lado do reservado do Grêmio, do banco do Grêmio. Então, quando eles estavam colocados assim fisicamente, né? Então, quando a bola estava lá no campo de ataque, a gente via muito de longe, muito de longe. Assim, gente, complicadíssimo. Como vamos lá? Gente, uma equipe profissional, é um clube profissional, um clube de primeira divisão, um clube não pode ter uma transmissão oficial como essa. E veja, o Grêmio, por exemplo, transmite muitos dos jogos do seu time feminino, por exemplo. É uma transmissão razoavelmente boa. Essa de hoje foi um absurdo. Gente, eu trabalho com filmagem, inclusive filmagem de eventos esportivos. Me chama que eu faço, então. Por uma filmagem dessas, é difícil até de acompanhar, de falar mais detidamente de cada jogador, porque era difícil de identificar. E aí eu pensava, né, bom, numa transmissão como essa, eu vou depender muito de ouvir o narrador. Ele explicando quem tá com a bola, porque ele tá lá do lado. Ele tava do lado de quem tava filmando, né? Mas aí não, ele ficava mais conversando com a comentarista do jogo. E aí teve um momento que o pessoal reclamou tanto no chat que ele falou: Ah, gente, isso aí que não é bem não tô narrando o jogo, eu tô mais comentando a partida porque não é um jogo oficial, é um jogo treino, pô, tá de sacanagem. Mas assim, gente, eu não vou fazer grandes observações, grandes análises aqui com relação ao desempenho do time. Porque, gente, ritmo de treino, né, é complicado. O que dá pra dizer assim, o Arezzo que fez 2 gols, né, acabou tendo destaque, aí teve uma movimentação. Primeiro, eram 4 tempos de 25 minutos cada, né? Nos primeiros 2 tempos jogou esse time que eu li pra vocês aí, né? Jogou muito mal, terminou 2-1, né? Com os caras saíram na frente. Aí depois o Cristaldo fez um gol de longe, chutou de longe. E o André Henrique fez um gol ali de centroavante, né? Até vou ler pra vocês na segunda etapa. Mudou o time todo. E aí a escalação do time na segunda etapa. Deixa eu ver aqui. Aí entrou Grando, Camilo de lateral direito. A zaga Gemerson Vieri. Aí o Marlon na esquerda. Dodge, Edenilson, Pavon, Monsalve, Riquelme e Arezzo. Aí o Arias fez 2 gols, né? Como eu falei, o Lucas entrou no lugar do Denilson. O Denilson jogou pouco e saiu. Não sei se sentiu lesão, o que foi, que não seguiu o jogo todo. E esse time até jogou melhor do que o time titular, sinceramente, assim. Também aí o próprio time, né, do Aimoré, já modificado, também eles foram modificando o time, assim como o Grêmio.
Então isso talvez tenha fragilizado o time deles, ou cansou, não sei. Mas esse time até jogou melhor, fez mais gols, inclusive fez 3 gols, né? Não levou nenhum. Assim, gente, o Pavon foi destaque, correu muito. A gente tem que ter cuidado com esses amistosos, assim. Não dá pra fazer uma avaliação absolutamente crítica. Tô dizendo, o Pavon foi muito bem, mas não tava jogando bem nos jogos que valiam, né? Então tem que ter esse tipo de coisa. Arezzo fez 2 gols. E até com certa entrega, tomando bola do zagueiro e tudo, né? Mas não vinha fazendo isso nos jogos que valiam. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Alguns jogadores são leões nesse tipo de jogos e tem que ver nos jogos que valem, né? Vou ser bem sincero com vocês, gente. Gustavo Martins vem jogando na lateral direita. Eu sei que a gente tá com problemas de botar algum jogador ali, mas assim, eu não acho que ele possa jogar de lateral. Eu acho que ele não tem perfil técnico para isso. Eu acho que ele é um jogador que ele não é tão rápido para ser lateral, né? Tem zagueiros que conseguem jogar de lateral, acho que ele não tem a habilidade necessária. Camilo depois entrou também, acho que não. A gente tem problemas nesse setor, né? E é isso, gente. Vamos seguir aí avaliando. Eu acho que vai dar pra ter uma noção um pouquinho maior quando a gente jogar a Recopa Gaúcha contra o São José, que aí vai estar valendo tudo mais, né? Mas assim, uma coisa que eu quero encerrar dizendo que de novo, né? A gente segue com esse formato de time com 2 pontas abertos. Parece que isso é irremediável. O Mano Menezes, em entrevista que a gente tava falando que tem que resgatar a identidade histórica do Grêmio. Mano, a identidade histórica do Grêmio não é essa, jogando abertinho. Parece que isso não tem mais solução, vai ser sempre assim. Não consigo me acostumar, gente. Jogadores na ponta, o adversário sabe onde marcar. É só deixar um jogador de um lado, outro do outro. Muito previsível. Isso vem já desde o Renato. Isso vem. Continua com o argentino lá. Agora o Mano segue jogando desse jeito. Isso não é um meio de jogo que me agrade. O Renato fazia isso no Grêmio, né? Aí lá no Mundial ele fechou a casinha lá contra a Inter de Milão. Aí ganhou o jogo da Inter de Milão, né? Então essas coisas que eu não consigo entender em futebol. Curta esse vídeo. A gente se fala. Dá-lhe, Grêmio.